Quando pensamos nos maiores predadores pré-históricos do mundo, alguns gigantes aterrorizantes costumam roubar a cena: Tiranossauro Rex, Espinossauro e Alossauro. Esses dinossauros são tão icônicos que se tornaram nomes conhecidos por todos. No entanto, a história não terminou com a extinção dos dinossauros. Enquanto os poderosos lagartos da era Mesozoica desapareceram há 66 milhões de anos, algo mais ocupou o seu lugar. Criaturas que andavam sobre duas pernas se erguiam acima da maioria dos mamíferos e usavam um enorme bico curvado em vez de dentes para caçar. Esses não eram dinossauros, mas descendiam deles, tornando-se os novos predadores de topo da Terra. Hoje, vamos explorar o mundo das aves do terror, especificamente Forest Raccoons e Titanes, dois dos predadores mais formidáveis que dominaram a Terra depois que os dinossauros desapareceram. Essas aves não voavam, elas corriam, caçavam e matavam. Esta é a história das aves que herdaram a Terra e dominaram depois que os dinossauros foram extintos. Há 66 milhões de anos, a vida na Terra enfrentou uma de suas maiores catástrofes quando um asteroide de 10 quilômetros de largura colidiu com o que hoje é a Península de Yucatán. Os céus escureceram, as florestas queimaram, os ecossistemas colapsaram, e quando a poeira finalmente baixou, 3 de cada 4 espécies na Terra haviam desaparecido, incluindo todos os dinossauros não avianos. No entanto, nem tudo se perdeu. Pequenos mamíferos, anfíbios, répteis e, crucialmente, aves sem dentes conseguiram sobreviver à extinção. Essas aves antigas, que descendiam de terópodes com penas, eram pequenas, rápidas e adaptáveis, espalhando-se rapidamente pelo planeta. E, enquanto os mamíferos evoluíam e se diversificavam lentamente após essa extinção em massa, as aves assumiram papéis normalmente associados aos mamíferos hoje, tornando-se necrófagas, herbívoras e predadoras. Em nenhum outro lugar elas evoluíram de forma tão notável quanto na América do Sul. Durante grande parte da era Cenozoica, que se estendeu por dezenas de milhões de anos, a América do Sul era um continente isolado, um mundo à parte desconectado da América do Norte, Europa, Ásia e África. Sem grandes mamíferos predadores como felinos ou lobos, surgiu um vácuo de poder, levando a natureza a preencher essa lacuna. A evolução respondeu com uma nova classe de predador de topo: as aves do terror, conhecidas cientificamente como Foresteraceae. Isso não era apenas uma espécie, mas toda uma família de aves carnívoras incapazes de voar, variando desde pequenos necrófagos do tamanho de perus até gigantescos predadores de topo com mais de 3 metros de altura. Mais de 25 espécies diferentes foram descobertas em todo o continente, indicando que seu domínio durou dezenas de milhões de anos e que elas não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando. Entre as aves do terror, Floresta Raccoons Longíssimos pode ser a mais icônica. Ela viveu há cerca de 12 milhões de anos durante o período Mioceno, no que hoje é a Argentina. Forus Raccoons tinha cerca de 2,5 a 3 metros de altura, com um pescoço longo, pernas poderosas e um bico em forma de machado capaz de esmagar ossos. Ao contrário de seus parentes modernos, como avestruzes ou emas, Forus Raccoons não era um herbívoro inofensivo. Em seu auge, a criatura percorria as pradarias abertas, vasculhando o horizonte com sua visão aguçada, detectando o farfalhar de um pequeno mamífero, talvez um roedor como Noto unulata, se movendo na vegetação rasteira, quando de repente, com uma velocidade assustadora, ela dispara para a frente com o bico abaixado, não para bicar, mas para golpear como um martelo de guerra, usando um único golpe para esmagar o crânio do animal. Suas pernas fortes não serviam apenas para correr. Provavelmente também eram usadas para chutar as presas.
Para nós, racos poderiam potencialmente derrubar animais do seu próprio tamanho. E se o chute não funcionasse, eles usariam seus bicos poderosos para terminar o trabalho. Há muito tempo, existe um debate entre paleontólogos sobre como exatamente aves do terror como Forus racos caçavam e matavam. Alguns acreditam que eles usavam um método de atacar e recuar, avançando rapidamente para desferir golpes esmagadores com seus bicos e depois recuando para permitir que a presa sangrasse até morrer ou desabasse. Outros sugerem que podiam capturar a presa com o bico, levantá-la e jogá-la no chão, atordoando ou matando-a de imediato. As asas deles eram vestigiais, ou seja, não serviam para voar, mas ainda eram musculosas. Alguns fósseis mostram garras nas pontas, sugerindo que essas asas podiam ter sido usadas para lutar ou imobilizar a presa no chão. O análogo moderno mais próximo deles não é o avestruz, mas uma ave como a seriema, que é nativa da América do Sul e ainda caça usando bicadas e movimentos de bater. No entanto, com 3 metros de altura e centenas de quilos a mais, o Forus raco estava em uma categoria própria. O Forus raco não existia isoladamente. Ele compartilhava seu ambiente com predadores marsupiais gigantes como o Thylacophilus, o metatério dente de sabre, além de grandes herbívoros como o toxodonte e enormes crocodilianos que dominavam os rios e pântanos. Embora nenhum mamífero ocupasse o mesmo nicho ecológico que o Forus raco, ele era o leão das pradarias do Mioceno, sem rivais no topo da cadeia alimentar. Porém, seu reinado não seria eterno. Forças tectônicas estavam em ação, prestes a conectar 2 mundos que haviam estado separados por milhões de anos. Cerca de 3 milhões de anos atrás, uma ponte de terra se formou entre a América do Sul e a América do Norte, dando origem ao Istmo do Panamá. Esse evento deu início ao grande intercâmbio biótico americano. Mamíferos do norte se moveram para o sul, como ursos, felinos, cavalos e cervos, enquanto espécies sul-americanas migraram para o norte, incluindo preguiças gigantes, tatus e aves do terror. É aqui que Titânus valeri entra na história. Titanes era uma ave do terror que sobreviveu até mais tarde e migrou para o norte, para o que hoje é o sul dos Estados Unidos, especialmente Flórida e Texas. Ela não estava apenas de passagem, ela prosperou nesse novo território. Com mais de 3 metros de altura e pesando mais de 200 quilos, Titanes estava entre as maiores de todas as aves do terror e foi a única espécie conhecida a chegar à América do Norte. Titanes viveu durante a época do Pleistoceno, um período repleto de mamutes, tigres dente de sabre e os primeiros ancestrais humanos. Ela enfrentou muito mais concorrência do que suas primas sul-americanas. Mesmo assim, ela conseguiu conquistar um papel como predadora de topo. Titanes tinha um crânio mais robusto do que o Forus racus, e seu bico era mais curto, porém mais grosso, projetado não apenas para golpear, mas possivelmente também para agarrar e rasgar. Suas pernas eram fortes, indicando que ainda podia correr rápido, embora não atingisse a velocidade de aves do terror anteriores. Sobre seus braços, o Titanes, na verdade, tinha membros anteriores funcionais, pequenos, mas fortes, com uma garra fundida. Alguns cientistas especulam que essas garras poderiam ter ajudado a segurar presas que lutavam, dando ao Titanes uma vantagem mortal sobre os grandes felinos e lobos com os quais competia. Provavelmente caçava mamíferos de pequeno a médio porte, incluindo os primeiros camelos, antas e talvez até filhotes de mastodontes. Além disso, ele pode ter se alimentado de carcaças maiores, intimidando outros predadores com seu tamanho
Apesar de sua presença formidável, Titanes fazia parte de uma dinastia em extinção. Por volta de 1.800.000 anos atrás, o mundo havia mudado. Os climas ficaram mais frios, as pradarias abertas diminuíram e florestas densas começaram a se espalhar, trazendo consigo novas ameaças. Grandes predadores mamíferos, como o Smilodon, o tigre dente de sabre, superaram o Titanes em agilidade e estratégias de caça. Enquanto isso, ancestrais humanos, provavelmente os primeiros Homo erectus ou espécies relacionadas, começaram a se espalhar pelas Américas, trazendo inteligência, ferramentas e trabalho em equipe para o ecossistema. Durante um período, o Titanes sobreviveu. No entanto, 1,5 milhão de anos atrás, ele já havia sumido. A era das aves do terror havia terminado, e os mamíferos assumiram o controle total em seu lugar. Uma pergunta comum surge em discussões sobre animais pré-históricos. Será que as aves do terror poderiam sobreviver no mundo moderno? Surpreendentemente, a resposta pode ser sim. Em ambientes como a savana africana, uma criatura como forros racos ou titanes poderia competir com leões e hienas. Sua velocidade, força e golpes de bico os tornariam predadores formidáveis, e sua altura permitiria que avistassem presas à distância. No entanto, eles precisariam se adaptar. Os ecossistemas modernos são dinâmicos e eficientes. Os animais de presa são mais ágeis e as estratégias de caça precisariam evoluir, especialmente com os humanos e nossa tecnologia e armas. Ainda assim, a ideia de um Titanes rondando os Everglades ou de um Forus racos dominando as pampas não é tão absurda assim. Forus racos e Titanissan não eram apenas aves gigantes. Eles eram os últimos ecos de um mundo que já foi dominado pelos dinossauros. Por milhões de anos após o impacto do asteroide, a espécie deles preencheu o vazio deixado para trás, ficando de pé, correndo rápido e matando com precisão. Eles nos lembram que a evolução nem sempre segue linhas retas. Às vezes ela volta atrás, às vezes ela cria algo tão estranho e poderoso que desafia a lógica. Esses não eram pássaros comuns. Eles eram aves do terror e, por um tempo, foram os animais mais temidos da Terra. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho no mundo pós-dinossauros, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo predador pré-histórico. Tem uma ave do terror preferida? Comente aqui. Até a próxima. Continue curioso. Fique atento e lembre-se, a era dos dinossauros pode ter acabado, mas o legado deles nunca morreu de verdade.